Tirania de Aço capítulo 1100 Perseguindo Kaiser. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Vários dias se passaram desde que Berengar e Itami assinaram seu acordo de paz e, em pouco tempo, os dois monarcas estavam de volta a Kufstein, onde Berengar rapidamente voltou ao trabalho. Enquanto o Kaiser continuou a preencher a papelada ao longo do dia, a própria Itami começou a passar a maior parte do tempo se familiarizando com a língua alemã. Enquanto Berengar falava japonês e inglês moderno e, portanto, era capaz de se comunicar efetivamente com Itami, a beldade albina não queria depender de um tradutor para conversas diárias com a equipe do palácio de Berengar. Assim, passou várias horas estudando a língua alemã com a ajuda de seu espelho divino, o que aumentou muito sua capacidade de compreender a língua estrangeira e sua escrita. No momento em que Itami esgotou todo o poder armazenado do artefato, o sol começou a se pôr e, portanto, ela saiu de sua reclusão para encontrar Berengar e testar seu novo conhecimento de sua língua materna. Itami atravessou os corredores, onde encontrou Berengar saindo de seu escritório com uma aparência exausta em seu belo rosto. O homem estava esticando e massageando o pescoço, o que era naturalmente o resultado de passar as últimas 14 horas em uma cadeira. Justamente quando Itami estava prestes a surpreender Berengar com sua compreensão da língua alemã, o homem se afastou e continuou pelos corredores de seu palácio com um olhar determinado em seu rosto. Convencido de que ele estava prestes a fazer algo importante, Itami o perseguiu pelos corredores de longe, na esperança de vislumbrar o que o Kaiser estava prestes a fazer. Logo, Berengar se viu diante de uma porta aberta, espiando uma sala com um sorriso bobo no rosto. Incapaz de conter sua curiosidade, Itami se aproximou da porta com o melhor de sua habilidade, sem alertar o homem de sua presença, onde ela viu seu olhar caloroso pousar sobre uma bela jovem ruiva de aproximadamente 13 anos de idade que estava pintando um quadro maravilhoso. Foto. A tela de Helga foi manchada com tinta à base de óleo enquanto ela fazia pinceladas suaves com o pincel. Os objetos de sua arte estavam à sua frente. Havia dois leopardos deitados no centro da sala em um tapete finamente tecido em frente a uma lareira, onde muitas das outras obras estimadas da princesa estavam penduradas acima. Um dos leopardos era bastante grande e, obviamente, um adulto. Ele estava deitado em uma pose relaxada no tapete com a pata colocada firmemente sobre um animal muito menor de sua própria espécie, que era claramente um filhote, segurando a criança no lugar para garantir que não se comportasse mal. Imediatamente, Itami percebeu que o pequeno leopardo era o filhote travesso chamado Spotes, que havia deixado uma impressão profunda nela durante sua primeira noite em Kufstein. O leopardo maior rapidamente notou a presença de Itami e ergueu a cabeça enquanto olhava para ela, porém não detectou nenhuma hostilidade da bela albina, e assim corrigiu sua postura para que mantivesse a pose anterior. A jovem estava muito absorta em sua atividade para perceber o movimento repentino e, assim, continuou com seu último trabalho. De repente, o som de uma música apareceu no corredor, o que Helga claramente notou. Enquanto ela ouvia a música e cantarolava, seu exterior frio se dissipou, deixando um sorriso caloroso em seu lindo rosto. Ela continuou a pintar sua obra-prima sem nunca perceber que seu pai estava parado na porta, olhando-a com um olhar gentil em seus olhos desiguais. Itami ficou perdido em pensamentos, imaginando talvez se a garota deixou a porta aberta de propósito, esperando a música começar. A imperatriz japonesa havia se afastado tanto que quando recuperou seu paradeiro percebeu que o objeto de sua perseguição já havia sumido, movendo-se pelo corredor em direção à origem da doce música onde ele estava parado na porta com o mesmo sorriso gentil. Ele tinha enquanto observava a garota ruiva pintar. Como resultado, Itami rapidamente perseguiu o homem e olhou para a porta, onde viu duas crianças pequenas, uma que ela reconheceu ser Christopher. A outra, no entanto, era uma menina jovem e parecida com uma boneca que tentava ambiciosamente acompanhar seu violino com o menino sentado à sua frente. Embora Christopher não pudesse ver a garota atrás dele, ele poderia dizer que ela estava lutando para acompanhá-lo,
E assim ele baixou o ritmo com um sorriso caloroso no rosto enquanto falava com a garota com um tom cheio de bondade. Eu sei que você pode fazer isso, Astrid. Se você pode tocar a peça devagar, então é apenas uma questão de tempo até que você possa acompanhar meu ritmo. Então, que tal irmos devagar por enquanto até você pegar o jeito? Ao ouvir isso, Astrid deu um lindo sorriso e corou levemente enquanto continuava a tocar a peça em seu próprio ritmo. Algo que Christopher combinou perfeitamente. No entanto, Itami ficou bastante chocado por ela ter entendido o que o menino havia dito, provando que de fato suas aulas de alemão estavam indo bem. Tanto Berengar quanto Itami continuaram a observar as duas crianças tocarem o resto da música em silêncio. Depois de concluído, Astrid largou o violino e sentou-se ao lado de Christopher em seu banco. Em um ato que chocou Itami, a garota parecida com uma boneca deu um beijo na bochecha do menino, fazendo-o corar de vergonha. Em resposta a isso, Astrid apenas riu infantilmente enquanto as duas crianças se sentavam em silêncio enquanto se encaravam com olhos amorosos. Quando Itami viu essa cena se desenrolar, ela sentiu como se tivesse levado uma facada no coração. Este maldito pirralho não tinha nem 12 anos de idade, mas já tinha uma vida amorosa melhor do que ela. Como isso foi possível? Incapaz de continuar olhando para os pombinhos flertando um com o outro, Itami se afastou e descobriu que Berengar compartilhava a mesma mentalidade. Foi só agora que ela percebeu que Christopher provavelmente era o garoto cuja música ela havia insultado aleatoriamente na frente de Gerard durante um de seus encontros anteriores. Tendo conhecido a doce criança e testemunhado sua personalidade calorosa e gentil, Itami agora entendia por que Gerard era tão protetor com o menino. O que a fez sentir uma profunda sensação de vergonha ao seguir Berengar pelo corredor, onde dobrou a esquina e imediatamente parou quando ouviu um grande grito vindo do outro lado do corredor. Papai! O que Itami testemunhou foi uma jovem de pele bronzeada com cabelos dourados e olhos âmbar correndo até Berengar e o agarrando. O homem riu e balançou a cabeça enquanto abraçava sua filha, percebendo que havia sido flagrado observando seus filhos. Zara estava com um largo sorriso no rosto, como se aquele fosse o momento mais feliz de toda a sua vida. Ela continuou a abraçar seu pai com um aperto feroz. Obviamente, a garotinha não queria ser arrancada dos braços do homem. Berengar procedeu sem esforço para pegar a jovem e beijá-la na testa enquanto usava uma expressão comovente em seu rosto. Vamos ver o que seu irmão mais velho está fazendo. Depois de dizer isso, Berengar continuou carregando sua filha nos braços por todo o corredor. Enquanto Berengar caminhava pelo corredor, Itami notou que sua expressão anterior de cansaço havia desaparecido completamente depois de passar o mínimo de tempo com seus filhos. Foi só agora que a beldade albina percebeu que Berengar provavelmente tinha coisas mais importantes a fazer do que testar sua nova compreensão da língua alemã e, portanto, tinha uma expressão taciturna em seu rosto bonito enquanto caminhava pelos corredores e voltava para seus aposentos. Sozinho. Por algum tempo, Itami ficou de mau humor em silêncio, pensando em todos os equívocos que ela tinha sobre Berengar e sua família pouco ortodoxa. Embora o homem fosse um polígamo, ele genuinamente parecia se importar com cada uma de suas mulheres. O fato de trabalhar no mínimo 12 horas por dia e continuar cuidando de cada um de seus filhos mostrava que ele era, no mínimo, um pai que amava seus filhos. Talvez Itami tenha se enganado ao presumir que o Kaiser era um playboy mulherengo. Muitas vezes, as ações falavam mais alto que as palavras e, embora Berengar tivesse defendido seu estilo de vida incomum durante a conversa anterior, ele ainda não conseguiu convencer Itami de que ele era tudo menos um homem que usava mulheres como corpo. Essa percepção desabou completa e totalmente, junto com toda a perspectiva de Itami sobre a Alemanha e seu poderoso Kaiser, enquanto ela lutava para lidar com o profundo sentimento de inveja que sentia naquele exato momento. Embora ela ainda não percebesse, Itami começou a ver Berengar com uma pitada de atração, ao invés do desgosto que ela sentia pelo homem. Tirania de Aço capítulo 1101
A bondade do Kaiser. Mais alguns dias se passaram e Tamir estava evitando Berengar diretamente durante esse tempo. Apesar do tamanho esmagador do palácio do Kaiser, era impossível evitar o homem para sempre. Assim, Itami ficou bastante surpresa ao ver o homem correndo pelos corredores com uma expressão ansiosa no rosto. Se havia uma grande falha de Itami, era nunca saber quando desistir de sua curiosidade, e assim ela rapidamente seguiu o homem pelos corredores, imaginando que poderia tê-lo deixado em pânico. No final, ele encontrou Berengário correndo para um quarto, onde uma bela mulher estava deitada em um colchão com uma toalha molhada sobre a testa. Esta mulher obviamente não era alemã. Pode-se facilmente dizer pela cor de sua pele que ela não era descendente de europeus. No entanto, quando seus olhos avistaram a entrada de Berengar, um sorriso caloroso apareceu em seu lindo rosto. Enquanto esta beleza madura e exótica estava sob as cobertas de sua cama, um homem mais velho estava medindo sua temperatura. Berengário esperou pacientemente que o homem terminasse, mas ficou claro pelo suor em sua testa que ele estava bastante ansioso com os resultados. Depois de um exame bastante rápido, Eualdo ergueu os olhos para Berengário e suspirou de alívio antes de dar-lhe a boa notícia. Sua esposa vai ficar bem. Você não tem nada com que se preocupar. Ela está apenas sofrendo de um resfriado comum. Tudo o que ela precisa é um pouco de descanso e uma sopa quente. Embora eu sugira pegar algo para ajudar com sua congestão, você pode enviar leve qualquer um de seus empregados à farmácia local e eles poderão adquirir alguns remédios de venda livre, que funcionaram bem a esse respeito. Berengar suspirou aliviado e enxugou o suor da testa, enquanto beijava Yasmin na testa antes de agradecer ao médico. Obrigado, Eualdi. Você sempre esteve ao lado da minha família. Farei o que você sugere. Você pode tirar o resto da noite de folga. Se algo acontecer, eu sei como entrar em contato com você. Um sorriso gentil surgiu no rosto de Eualdi. Ele era o médico da família von Kufstein desde antes de Berengar nascer. O homem viu Berengar crescer de uma criança petulante e doente, até o homem que é hoje, e aprendeu muito com o Kaiser no que diz respeito ao campo da medicina. Ele mal podia acreditar em como o mundo havia se tornado diferente em apenas 15 anos, e ansiava por seus anos de aposentadoria, quando poderia viver uma vida luxuosa na sociedade pacífica e próspera que Berengário havia construído. Assim, havia um enorme senso de humildade no tom do homem quando ele balançou a cabeça e garantiu a Berengário que estava feliz por cumprir seu trabalho. Acredite em mim, Majestade. O fato de eu poder continuar trabalhando para sua família, mesmo nesta era da medicina moderna, é uma prova da fé que você tem em mim. A honra é toda minha. Depois de dizer isso, Eualdo saiu da sala, deixando Berengar e Yasmin sozinhos. Ao passar por Itami na saída, a imperatriz japonesa ficou totalmente perplexa com a maneira como os subordinados de Berengar o trataram. Uma coisa era a família do homem amá-lo tanto, mas o olhar de Eualdo ao garantir a Berengar que Yasmin se recuperaria sem incidentes e que ele estava grato por estar a serviço do Kaiser era de pura reverência. Isso era algo que ela nunca havia experimentado em sua própria equipe. Enquanto Itami estava subindo lentamente seu caminho de volta à realidade, Berengar agarrou a mão delicada de Yasmin e sorriu gentilmente ao garantir que tudo ficaria bem. Não se preocupe. O médico disse que você vai ficar bem. Apenas descanse um pouco. Vou cuidar dos gêmeos até você melhorar. Yasmin riu, mas tossiu ao fazê-lo. Durante sua última gravidez, ela concebeu e deu à luz gêmeos. Qual foi o momento mais feliz de sua vida, pois conseguiu dar a Berengar 5 filhos, apesar de sua idade. Isso a tornou igual a Lindy e a dela, que tiveram o mesmo número de filhos. Apesar disso, a simples ideia de o próprio Berengário se esforçar para cuidar de 2 bebês enquanto ela estava levemente doente era simplesmente risível aos olhos de Yasmin. O homem nunca foi bom com recém-nascidos, e ela honestamente preferiria que Lindy ou uma de suas outras mulheres cuidassem de seus bebês mais novos. Como resultado, ela colocou a palma da mão na bochecha de Berengário e balançou sua linda cabeça suavemente. Não se preocupe com isso.
Vou apenas pedir a Lindy para cuidar dos gêmeos na minha ausência. Allah sabe que você está terrivelmente ocupado administrando o Reich, especialmente agora que estamos em tempos de guerra. Não posso mantê-lo longe de suas responsabilidades. Se Lindy é incapaz de cuidar de Nizar e Safiye, então farei com que Priya cuide deles. Embora eu ache que ela está um pouco sobrecarregada com o pequeno Harun. Harun era o nome do filho de Priya com Berengar e, como Nizar e Safiye, era um bebê, nascido não muito tempo atrás. Como mãe pela primeira vez, Priya recebeu muitas dicas de Yasmin sobre a maternidade. Assim, Yasmin não quis acumular muitas preocupações no prato da jovem. Com Berengar sorriu ao ouvir a decisão de Yasmin e a respeitou. Ele a beijou mais uma vez na testa antes de responder a sua declaração. Muito bem, vou informar Lindy para cuidar dos pequenos. Enquanto isso, vou pedir à cozinha que prepare um pouco de soup fresco para você. Sei que é o seu favorito. Yasmin sorriu e se aconchegou ainda mais sob as cobertas enquanto acenava com a cabeça concordando com as palavras do marido. Parece gostoso. Dito isto, Berengar beijou Yasmin na testa uma última vez antes de sair do quarto para fazer os preparativos. Foi só agora que ele viu Itami olhando para ele com uma expressão atordoada no rosto. Ela lutou para encontrar as palavras para falar, mas finalmente conseguiu expressar sua descrença. Você não está no meio de uma guerra. Como você pode tirar um tempo de sua agenda lotada para cuidar de um par de gêmeos e uma esposa doente? Não é para isso que servem os criados. Berengário pareceu um pouco ofendido a princípio, antes que uma aparência de pena e compreensão se formasse em seu belo rosto enquanto ele o sacudia levemente e estalava a língua. TSK. 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 Oi Itami, acho que você nunca se apaixonou, não é? Eu moveria montanhas e dividiria os próprios mares se isso significasse que eu poderia fazer meus entes queridos felizes. Saiba que desde que estabeleci este império, criei um governo muito robusto que é mais do que capaz de cuidar do meu país enquanto estou indisposto. Porque eu não passaria tempo com minha família quando eles realmente precisam de mim. Pode ser um resfriado comum, mas minha presença conforta a Yasmin, então terei prazer em tirar um tempo para ajudá-la a melhorar. Agora, se precisar de mim, tenho algumas coisas para resolver. Itami ficou ali, incrédula, enquanto observava Berengar fugir e cuidar das 3 incumbências que havia prometido cumprir. Em pouco tempo, ele estava de volta com uma tigela de repolho fumegante, batata e sopa de carne de porco, bem como um saco de remédio para resfriado, que ele alimentou pessoalmente para Yasmin enquanto ela relaxava em sua cama. Itami não saiu até que Berengar fechou as portas atrás dele, insistindo para que sua esposa Yasmin descansasse um pouco depois de se fartar de sopa. Foi só depois de ter feito isso que Berengário voltou ao trabalho do dia. Em pouco tempo, Yasmin iria melhorar. À medida que a doença passou, no entanto, esse incidente mudou completamente a perspectiva de Tamis sobre Berengário. O Kaiser sempre afirmou que amava e cuidava genuinamente de cada uma de suas mulheres e, naquele dia, Itami havia testemunhado que isso era verdade. Tirania de Aço capítulo 1102 Mamãe de cabelo branco não demorou muito para Yasmin se recuperar da doença. Em pouco tempo, ela estava de pé novamente, cumprindo seus deveres como a figura materna de tantas crianças. Enquanto Berengar trabalhava duro, Itami se perguntava sobre o castelo onde ela encontrou sua irmã mais nova brincando com um grupo de crianças menores de Berengar. Ao lado de Momo estavam Adela e Henrietta, que estavam tirando um dia de folga do trabalho para cuidar dos pequenos. Como muitas das esposas e concubinas de Berengário desempenhavam papéis essenciais na sociedade alemã, elas frequentemente alternavam os dias de folga durante a semana para ajudar a cuidar das crianças. Momo parecia estar em seu elemento perto dos mais novos, pois ela usava um sorriso caloroso no rosto e brincava com eles como se ela mesma fosse a mãe deles. Algo que nem a dela nem Henrietta se ofenderam. Quanto a Itami, ela observou a distância com uma expressão de inveja em seu rosto bonito. Ela não tinha filhos, e estar perto dos muitos filhos de Berengário, especialmente os mais novos, a deixava bastante nervosa.
No entanto, quando Itami estava prestes a deixar a cena para trás, ela sentiu um puxão na bainha de seu vestido e olhou para baixo para ver um menino com menos de 5 anos, que estava olhando para ela com uma expressão curiosa no rosto. Naquele momento, Itami ficou paralisada enquanto procurava alguém para ajudar a criança. No entanto, Adela, Henrietta e Momo estavam a certa distância. Antes que Itami pudesse chamá-los, Bruno falou com ela. Mamãe, estou com fome. Itami olhou para a criança incrédulo, enquanto ele olhava para ela com uma expressão chorosa no rosto. Este menino a confundiu seriamente com uma das mulheres de Berengário. Neste momento, um monte de pensamentos passou pela cabeça da beldade albina enquanto ela debatia consigo mesma sobre o que fazer nesta situação problemática. Enquanto Itami continuava a pensar em uma solução adequada, o estômago do menino roncou, fazendo com que ela sentisse pena dele. Assim, ao invés de buscar alguém que pudesse cuidar adequadamente da criança, ela sorriu e se abaixou para pegar a mão do menino. Então, que tal encontrarmos algo para você comer, certo? O rosto de Bruno se iluminou em um sorriso quando ele agarrou a mão pálida e delicada de Itami antes de segui-la até o refeitório. Apesar dos melhores esforços de Itami, ela não conseguiu encontrar um membro da equipe da cozinha vista e, portanto, decidiu fazer ela mesma uma refeição para o menino. Com um tom bastante gentil na voz, ela ordenou a Bruno que ficasse sentado enquanto ela preparava algo para ele comer. Seja um bom menino, e espere aqui alguns minutos enquanto eu preparo algo para você, ok? Bruno sorriu e acenou com a cabeça em silêncio enquanto Itami fugia da cena e entrava na cozinha, onde ela descobriu que era maior do que ela jamais poderia ter imaginado. Esta não era uma mera cozinha doméstica, mas uma cozinha de tamanho comercial, com estações para todas as partes possíveis do processo de cozimento. Estações de açougue, pias, fornos, fogões, fritadeiras, lava-louças comerciais, o que você quiser. Normalmente, uma equipe inteira de mais de uma dúzia de pessoas estaria aqui preparando comida para a família real. No entanto, eles estavam no intervalo do almoço e, portanto, ninguém estava lá para ajudar Itami. No final das contas, Itami resultou em fazer tonkotsu ramen com caldo de carne de porco e um lado de takoyaki ebireki para o menino, que foi uma refeição que ela gostou muito. Depois de algum tempo, ela saiu da cozinha com uma tigela em uma mão e uma travessa na outra, que continha 3 bolinhos de polvo e 3 bolinhos de camarão. Ela então os entregou a Bruno antes de voltar correndo para a cozinha para buscar um chá gelado para ele. Bruno olhou para a comida estrangeira, que por alguns momentos lhe pareceu estranha, antes de voltar a olhar para Itami, que continuava sorrindo para ele. Após mais alguns segundos de reflexão, ele experimentou um dos pedaços de takoyaki e instantaneamente se apaixonou por ele. Ele então começou a comer a refeição inteira enquanto sua curiosidade aumentava. Itami sentou-se ao lado de Bruno e comeu sua própria porção do que havia cozinhado, enquanto elogiava o menino. Você continua comendo assim, e um dia você vai crescer grande e forte como seu pai. Ao ver que o menino estava com um pouco de molho no rosto, Itami pegou um guardanapo e o enxugou antes de voltar para a própria comida. Enquanto Itami e Bruno continuavam a comer, Henrietta entrou correndo na sala, gritando o nome do menino. Bruno, onde você está? Bruno olhou para cima e olhou para sua outra mãe e sorriu antes de responder a ela. Estou de cabelo branco, mamãe. O termo mamãe de cabelos brancos era definitivamente novo para Henrietta, que correu para o refeitório e viu a criança problemática comendo um pouco de comida. Foi só depois de ver que o menino estava bem que Henrietta finalmente suspirou de alívio antes de expressar seus medos mais profundos. Aí está você. Você tem alguma ideia do que sua mãe teria feito comigo se eu perdesse você? Naturalmente, Henrietta estava se referindo a Lindy, que era a mãe biológica de Bruno. Foi só agora, depois de ver o menino são e salvo, que a princesa de cabelos dourados percebeu que Itami estava sentado ao lado da criança enquanto o bajulava. De repente, Henrietta percebeu que o menino havia confundido Itami com uma de suas mães e rapidamente o repreendeu por ser tão descuidado. Esse cabelo branco é a mamãe. Bruno,
Você está enganado. Itami não é uma das suas mamães. Depois de dizer isso, Henrietta curvou-se para Itami antes de pedir perdão. Sinto muito se o pequeno Bruno aqui lhe causou algum problema. Vou me certificar de que ele não faça isso de novo. Bruno estava naturalmente confuso enquanto olhava entre as duas mulheres. Ele era jovem o suficiente para não entender completamente o conceito de poligamia. Até onde ele sabia, toda mulher tão bonita quanto Itami que vivia no palácio era uma de suas mães. Menor ponto com assim, ele não conseguia entender por que Henrietta era uma de suas mães e Itami não. No entanto, ele não expressou esse processo de pensamento. Em vez disso, observou com os olhos arregalados enquanto Itami se levantava de seu assento e assegurava a Henrietta que ela estava bem em cuidar do menino. Garanto a você que não é nenhum problema, Henrietta, não é? Bruno aqui se aproximou de mim e disse que estava com fome, então pensei em encontrar alguma comida para ele. Especialmente depois de considerar que você e a dele estavam tão ocupados com outras crianças. Na verdade, eu gostava de passar o tempo com ele. Ele é um garoto bem comportado. Henrietta olhou para Itami de maneira diferente depois de ouvir isso. Desde sua primeira impressão, a imperatriz japonesa era uma mulher fria e teimosa, excessivamente agressiva e dificilmente agradável. Ela esperava que Itami fosse inadequado para a maternidade. No entanto, a beldade albina cuidou de Bruno quando ninguém mais estava por perto para fazê-lo. Também parecia que o menino gostava de comer sua comida. Assim, Henrietta começou a olhar para Itami sob uma nova luz, enquanto ela rapidamente se sentava à mesa e esperava que Bruno terminasse sua refeição. Ao ver isso, Itami olhou para Henrietta com curiosidade e fez um gesto amigável. Você também está com fome? Ainda sobrou um pouco da fornada que eu fiz. Tenho certeza que você vai gostar da comida se tentar. Henrietta olhou para a comida de aparência estranha por vários momentos, hesitando em experimentar algo tão estranho, mas finalmente acenou com a cabeça com curiosidade depois de ver Bruno devorá-la. Antes que ela pudesse responder a Itami, Bruno ergueu a tigela com seus olhos grandes e redondos e implorou por alguns segundos. Mas por favor. Itami sorriu e afagou o cabelo do menino antes de levar sua tigela e travessa de volta para a cozinha, onde preparou outra porção para Bruno, esta um pouco menor que a primeira. Ela também aproveitou o que restava da comida para preparar uma porção também para Henrietta. Assim que ela deu a comida ao príncipe e à princesa, Itami sentou-se e examinou suas reações. Henrietta, assim como Bruno, hesitou em experimentar a culinária japonesa no início, mas depois também se apaixonou pela refeição. Embora ela comesse com um pouco mais de graça do que o menino sentado ao lado dela. Depois de provar o takoyaki, Henrietta não pôde deixar de elogiar o chefe. Isso é muito bom. Como se chama? Itami sorriu ao ver que a sua comida era tão apreciada antes de listar os 3 pratos. O que você acabou de comer foi takoyaki. É essencialmente um bolinho de polvo frito, enquanto os do lado direito do prato são basicamente a mesma coisa, mas com camarão em vez de polvo. Eles são chamados de bilhaki. Quanto ao macarrão, chamamos isso tonkotsu. Henrietta parecia ter memorizado os nomes em sua mente, pois claramente gostou da refeição. Depois que acabou, porém, a princesa alemã se despediu da imperatriz japonesa. Bem, obrigado por alimentar Bruno, mas já é hora de levá-lo de volta para seus irmãos. Itami sorriu e acenou com a cabeça em concordância antes de responder. Foi um prazer. Assim que Henrietta agarrou a mão de Bruno e começou a conduzi-lo para fora da sala, o menino se soltou e correu em direção a Itami, onde a abraçou com força. O ato chocou tanto a beldade albina quanto Henrietta, pois o menino olhou para a imperatriz japonesa com seus olhos azuis redondos e sorriu. Obrigado, mamãe. Depois de dizer isso, ele fugiu com Henrietta, que havia repreendido Bruno mais uma vez. O que eu te disse? Itami não é sua mãe. No entanto, a palestra de Henrietta pareceu cair em ouvidos surdos quando Bruno sorriu e acenou para Itami uma última vez antes de passar pelo corredor. Itami ficou sem palavras enquanto ela se sentava em silêncio por vários momentos antes de finalmente responder. Mamãe de cabelo branco, hein?
Eu me pergunto por que ele pensou que eu era sua mãe. Depois de descartar a ideia como simples ignorância infantil, Itami voltou para seu quarto, onde pensou em todas as coisas que aconteceram desde que ela chegou a Kufstein. A essa altura, a guerra em sua terra natal era a menor de suas preocupações. Em vez disso, a imperatriz japonesa lutava para lidar com sua visão de mundo em rápida mudança, resultado do tempo que passou morando com o Kaiser e sua família. Tirania de Aço capítulo 1103. As terríveis consequências da zona de amizade. As paredes estavam desmoronando ao redor de Shiba enquanto ele tentava desesperadamente manter o império que Itami havia construído. Toda a infraestrutura do Japão havia sofrido repetidos bombardeios e, sem o influxo de recursos de suas colônias anteriores, o Império do Japão não era mais capaz de consertar o que havia sido destruído. Shiba estava parado no meio do antigo quarto de Itami. A imperatriz japonesa saiu com toda pressa que a maioria de seus pertences ainda estava por perto. Dentro da mão de Shiba estava uma camisola de renda, que ele levou ao nariz e respirou profundamente seu perfume. O próprio cheiro que Itami havia deixado para trás era reconfortante para um homem. Depois de cheirar a camisola usada de Itami por vários momentos, Shiba teve um ataque de raiva e a rasgou em pedaços com as próprias mãos antes de jogar os pedaços de lado. A mulher de suas afeições o havia traído. Como ela não percebeu que lhe a mantinha trancada para seu próprio benefício? Em vez disso, ela escapou para o Reishi e se submeteu a Kaiser com um koto adequado. Shiba não tinha dúvidas de que agora Itami estava servindo aquela merda de cabelos dourados como uma prostituta comum. A própria ideia o levou à beira da loucura. Shiba começou a respirar pesadamente enquanto tentava acalmar seus nervos. Ao contrário de seu conhecimento, outro general que apoiou Shiba em seu golpe de estado testemunhou toda a cena. Apesar disso, o homem não se revelou até que o Shogun se acalmou. Senhor. Os alemães começaram a espalhar panfletos pelo continente japonês. Eles retratam uma fotografia de Itami curvando-se diante do Kaiser com o título A Imperatriz Japonesa se rende. Não está sob sua proteção e, em vez disso, escapou para o Reich. Aparece nos panfletos que os alemães inventaram uma história. Eles afirmam que todos os crimes de guerra e atrocidades cometidos sob o reinado de Itami foram, na realidade, suas ordens, e que a imperatriz foi nada mais do que sua marionete durante todo o reinado dela. Esta notícia indignou o público, que está à procura de restituição. Pior ainda, rumores de esconderijos de armas sendo lançados no Japão estão se espalhando, já que os alemães parecem fornecer aqueles descontentes que desejam se rebelar contra seu reinado. Se não agirmos rapidamente, temo que teremos uma revolução em grande escala em nossas mãos. Shiba não respondeu por algum tempo. Em vez disso, ele olhou para o retrato de Berengário pendurado na parede do quarto de Itami. Porque a imperatriz tinha uma pintura de seu inimigo imortal pendurada na parede, Shiba não sabia, mas sentiu como se o sorriso presunçoso no rosto de Berengário estivesse zombando dele. Assim, em vez de responder ao general, Shiba sacou sua pistola e disparou uma revista no centro do retrato. Os ecos dos tiros ressoaram pelos corredores do palácio, fazendo com que a guarda imperial corresse em direção à fonte. Onde eles viram um Shiba de aparência frustrada, puxando o gatilho de sua arma agora vazia repetidamente, como se tentasse descarregar sua raiva contra o retrato do Kaiser. Foi só depois que Shiba largou a pistola para o lado que ele gritou com os intrusos com toda a força. Nos deixe. Talvez perturbados com o que testemunharam, os membros da guarda imperial fugiram do local onde Shiba havia enlouquecido completamente. Uma vez que o Shogun estava sozinho com seu general, Shiba olhou para o homem antes de dar-lhe um comando. Se o povo deseja se rebelar contra o meu governo, teremos apenas que despachar a guarda imperial para lidar com eles. Pagamos um bom dinheiro a esses tolos para se divertirem e comerem em excesso. Agora é a hora de eles provarem sua lealdade ao novo regime. Casse esses dissidentes e mate-os onde estiverem. Não hesite e não mostre misericórdia. Essas são suas ordens. Então, o que você ainda está fazendo aqui?
O olhar aterrorizante nos olhos de Shiba de fato confirmou para o general que o Shogun havia enlouquecido completamente. No entanto, ele não ousou rejeitar essas ordens. Afinal, o que restava dos militares era atualmente leal a Shiba. No entanto, esse senso de lealdade era frágil e, se um homem desobedecesse às ordens, isso desencadearia uma rebelião, até que todo o Japão se envolvesse em uma guerra civil brutal e sangrenta, onde os antigos clãs samurais lutaram com armas modernas para determinar quem sentar-se-á no trono vago. Quando o general estava prestes a sair, Shiba o chamou com um tom bastante intimidador em sua voz. Ah, quase me esqueci. Quero o embaixador alemão na linha quando eu chegar à sala de guerra. Se ele não estiver, pode dar um beijo de despedida na sua cabeça. Naturalmente, o general faria tudo ao seu alcance para viabilizar esse encontro. No entanto, quando Shiba finalmente foi até a sala de guerra para atender a ligação, ele ficou surpreso ao descobrir que não era a voz de Gerard que estava do outro lado da linha, mas a de Itami. Havia um tom severo na voz de Shiba, enquanto Itami falava com o homem como se estivesse repreendendo uma criança. Pelo bem da amizade que já tivemos, darei a você uma última chance, Shiba-kun. Diga aos seus homens para se retirarem e aceitarem os termos de minha rendição. Ou não me culpe por iniciar uma revolução que vê sua cabeça em um pique. Havia muitas coisas que Shiba queria dizer a Itami, mas ele lutou para encontrar sua voz. Foi só depois de levar vários segundos para organizar seus pensamentos, Shiba soltou uma torrente verbal de abusos sobre a mulher que ele secretamente desejava de todo o coração. Dê-me uma última chance. Com quem você pensa que está falando? Você honestamente ainda acredita que o povo do Japão considera você nossa imperatriz? Você traiu o Japão e todos os seus cidadãos quando fugiu para se tornar o brinquedo do demônio branco. Sua puta imunda. Você sempre disse que nenhum homem era bom o suficiente para você, e ainda assim você se prostrou diante daquele bastardo para todo mundo ver. Como você ousa chamar a si mesmo de nossa imperatriz? Você não passa de uma vagabunda comum. Não me renderei, não até ter derrotado meus inimigos e amarrado você ao meu lado para sempre. Se você deseja retomar seu trono, terá que lutar por isso. Vamos ver o quanto aquela merda de cabelo dourado está disposta a sacrificar só para que você continue a desempenhar o papel de imperatriz. Você sabe onde estou, então venha para mim, sua garotinha tola. Apesar de suas ações enfurecidas, Shiba ainda não queria nada mais do que tomar Itami como sua esposa e, portanto, estava bastante convencido de que tudo o que tinha a fazer era derrotar Berengar para garantir que a beleza albina voltasse rastejando para o seu lado. No entanto, o tom na voz de Itami quando ela respondeu foi de total desgosto e desprezo quando ela se despediu de um homem que já esteve entre seus conselheiros fechados. Você pode considerar esta nossa última troca. Da próxima vez que você me ver, estarei sentado no meu trono, e você estará exatamente onde pertence, pendurado em uma cruz, implorando pela morte. Adeus Shiba-kun, e mai os deuses demonstrem misericórdia, pois você não receberá nenhuma de mim. Menor.com. Depois de dizer isso, Itami desligou, deixando Shiba mais indignado do que nunca. Shiba reagiu imediatamente em um ataque de fúria enquanto destruiu o rádio em sua raiva. Ele então olhou para o resto dos homens na sala de guerra com um olhar feroz antes de dar-lhes suas ordens. Execute qualquer um que se atreva a mostrar seu apoio à nossa imperatriz traidora. Chegou a hora de defender nossa pátria desses invasores estrangeiros dos quais ela, que não deve ser identificada, se aliou. Quanto a Itami, ela estava sentada na sala de guerra de Berengário com uma expressão mal-humorada no rosto, embora não derramasse lágrimas. Ela ficou muito chateada com a maneira como Shiba respondeu a ela. Se havia uma pessoa que ela poderia considerar um amigo, era Shiba, e ainda assim o homem claramente enlouqueceu pelo que ela não sabia. Berengar estava ao lado de Itami e rapidamente tirou o fone de ouvido. Ele ouviu toda a conversa e se sentiu um pouco mal por Itami depois de ver o olhar deprimido em seu rosto lindo. Ele colocou a mão em seu ombro e a confortou com algumas palavras que ela não esperava ouvir.
Você não deveria lamentar a perda de sua amizade com aquele homem. Ele nunca foi verdadeiramente seu amigo. Ele apenas agiu como tal para poder entrar em suas calças. Itami olhou para cima e viu uma expressão calorosa no rosto de Berengar. Apesar de suas palavras gentis, ela se sentiu indignada com o que ouviu e foi rápida em desabafar sobre o homem, já que ele havia se tornado um alvo fácil. O que você sabe? Você não sabe nada sobre Shiba. Ele era meu amigo. Berengário simplesmente olhou para Itami com uma expressão severa antes de lhe dar um sermão sobre a natureza dos homens. Você está certo. Eu não conheço Shiba, ou a extensão de seu relacionamento com o homem. No entanto, o que eu sei é a natureza dos homens. Pode não ter sido sua intenção, mas desde o início, você nunca considerou um homem como Shiba bom o suficiente para você se estabelecer. Apesar disso, ele sentiu algo por você, provavelmente desde o início. Afinal, você é uma mulher incrivelmente linda, mesmo que falte um pouco de personalidade. Como resultado, você o forçou a entrar na zona de amizade. Estou sinceramente impressionado com a tenacidade do homem. A vontade de sentar ao seu lado por tantos anos, apenas por uma chance de estar com você. É uma coisa frustrante para um homem suportar. Ele provavelmente pensou que, desde que ganhasse o teatro coreano e me derrotasse na batalha, você o consideraria um homem digno de sua mão em casamento. No entanto, você ordenou que ele se retirasse da Coreia antes que ele pudesse montar uma resistência adequada, e então você negou a ele a glória de defender Tsuzima em sua homenagem. Algo que finalmente salvou sua vida. Apesar disso, ele não retribuiu como deveria. Porque no momento em que você anunciou sua intenção de se render a mim, ele percebeu que não apenas nunca seria capaz de provar ser o homem que você deseja, mas em vez disso, em sua mente desesperada, ele pensou que eu cumpriria esse papel. Naquele momento, ele não podia mais suportar a ideia de perder você para outro homem, especialmente aquele que o havia derrotado tão completamente a cada passo. Como resultado, ele aprisionou você, para que você não pudesse prosseguir com sua rendição e, assim, ganhar tempo suficiente para provar seu valor ao me derrotar no que ele percebeu ser uma invasão alemã iminente do continente japonês. Infelizmente para ele, ele nunca teve essa chance, pois eu extraí de volta o Reishi para sua segurança e a de sua família, bem como para acabar com esta guerra sangrenta de uma vez por todas. Aposto que ainda há uma parte dele que quer se casar com você, mesmo depois do que ele pensa que você e eu fizemos no fundo de sua mente. Mas essa esperança está enterrada sob a raiva que ele agora sente depois do que ele percebe ser sua traição. Ao ouvir a avaliação de Berengário, Itami ficou chocado. Ela nunca havia pensado em Shiba como um parceiro em potencial e, se o que Berengar estava dizendo fosse verdade, ela realmente havia forçado o homem a entrar na zona de amizade sem nem mesmo pensar nisso. Embora ela sentisse pena do homem e de seu estado mental em colapso, pelo qual ela era responsável, isso não mudou sua opinião sobre o que precisava ser feito. Depois de pensar sobre tudo isso por vários momentos em silêncio, Itami se levantou e zombou com uma expressão determinada em seu rosto. E daí? Nada disso realmente importa. O fato é que Shiba me traiu e agora está levando meu povo para a beira do abismo. Se não o pararmos, todo o Japão sangrará por causa de seus feridos. Orgulho. Não posso recuperar meu trono sozinho, então sou forçado a confiar em você a partir de agora. Obrigado por me esclarecer sobre esta triste realidade. Atrevo-me a dizer que isso me ajudou a superar minha dor. Com isso dito, Itami deixou a sala de guerra. Ela tinha coisas melhores a fazer do que se meter nos planos de Berengário, agora que ele era o único capaz de remover Shiba do poder e recuperar seu trono. Quanto a Berengar, sua expressão severa se transformou em uma expressão de interesse enquanto observava Itami se afastar. Ele suspirou pouco depois antes de expressar seus pensamentos em voz alta. Parece que ela está começando a gostar de mim. Tirania de Aço capítulo 1104 Infidelidade percebido brilhava intensamente sobre o Palácio Real von Kufstein. À medida que a luz escorria pelas janelas de vidro cristalino,
ela se deparou com uma cena familiar. Berengário jazia sob os lençóis de sua cama, ao lado de Adele e Henrietta, que se agarravam firmemente a seu corpo firme e musculoso. Nesta manhã tudo estava bem dentro da nação alemã, e Berengário abriu seus olhos desiguais para ver as duas belezas de cabelos dourados ao seu lado. Um sorriso caloroso surgiu em seus lábios quando seu olhar captou as expressões adormecidas de seu primo e irmã, que tinham a graça dos anjos, mesmo em seu estado mais vulnerável. Berengar beijou suavemente as duas mulheres na testa antes de se levantar da cama e, ao fazê-lo, despertou seus companheiros de cama de seu sono. Henrietta esfregou seus olhos azuis celestes suavemente em uma tentativa de se livrar de seu estado grogue, enquanto Adela dava um beijo matinal em seu homem. Ao ver isso, Henrietta começou a fazer beicinho, antes de dar um beijo no irmão. Esta era uma cena perfeitamente normal na casa de Kufstein, onde Berengar compartilhava um relacionamento íntimo com suas muitas esposas e amantes. Depois de se levantar da cama, Berengário vestiu o roupão ao acaso, antes de dar uma pescadela para as meninas ao sair. Começar o dia com um bom banho e uma boa refeição quente era uma obrigação para o homem que trabalhava em média 14 horas por dia. Depois que Berengar concluiu seus rituais matinais, ele se viu trabalhando dentro dos limites de seu escritório, onde passaria o resto do dia. Enquanto Berengário começava o dia de madrugada, Itami tinha um conjunto de hábitos totalmente diferente, que praticava pela manhã. Como havia muito poucas coisas para a imperatriz japonesa fazer enquanto vivia no exílio dentro das fronteiras do Reich, ela frequentemente dormia até o meio-dia, quando se levantava da cama e tomava banho. Uma vez terminado, Itami descia para o refeitório onde os chefes das cozinhas trabalhavam arduamente para preparar as refeições que ela apreciava em sua terra natal, bem como uma variedade de pratos locais. No entanto, neste dia, quando Itami entrou no banho, ela notou algo incomum. Ela não estava sozinha na grande piscina. Em vez disso, a beldade ruiva que ela reconheceu ser linda estava sendo bastante íntima de seu companheiro favorito. Itami espiou através da névoa da casa de banho privada, apenas para ver uma cena escandalosa. Lindy tinha as mãos em volta dos seios de Honoria e sua virilha enquanto a beijava apaixonadamente. Isso fez com que Itami ficasse imediatamente confusa quando sua pele de marfim se iluminou em um vermelho imaculado. Por mais que a imperatriz japonesa quisesse desviar o olhar, sua atenção estava fixada no casal e em suas ações obscenas. É isso mesmo. Itami considerou o relacionamento ilícito das duas mulheres não apenas um ato de adultério, mas também um tabu. As cenas só continuaram a ficar mais pervertidas, até que finalmente Itami não pôde mais assistir e fugiu do banho, aparentemente sem alertar os outros de sua presença. Ela se vestiu apressadamente antes de correr para o escritório de Berengar, onde a recepcionista estava sentada do lado de fora de sua porta com um sorriso agradável no rosto bonito. A mulher viu a expressão perturbada no rosto de Itami e imediatamente ficou preocupada, apertando o botão do interfone para falar com o chefe. Vossa Majestade, a imperatriz japonesa está aqui para vê-lo e ela parece bastante aflita. Devo mandá-la entrar? A voz de Berengário estava cheia de um tom estoico enquanto ele respondia com indiferença à sua recepcionista. Claro, mande ela entrar. Depois disso, as portas de seu escritório se abriram e Itami rompeu pela entrada, onde ela viu Berengar assinando uma montanha de papéis com uma expressão despreocupada no rosto. O homem nem sequer ergueu os olhos para sua convidada enquanto respondia calmamente à sua visita. Então, o que te deixou tão irritado hoje? Itami não teve tempo de pensar em suas palavras e, em vez disso, rapidamente deixou escapar seus pensamentos, sem sequer considerar as possíveis ramificações. Sua esposa está te traindo. Quando Berengar ouviu isso, sua caneta parou repentinamente, quando ele a colocou sobre a mesa, onde começou a olhar para a beleza albina com uma expressão severa no rosto. Ao contrário do que Itami esperava, Berengário falava com um tom de intimidação na voz. Essa é uma acusação terrivelmente séria que você acabou de fazer. Você tem alguma prova dessa afirmação?
Itami não sabia por que Berengário estava tão zangado. Ela suspeitava que a própria ideia de que uma de suas mulheres era infiel havia alimentado sua ira. Então ela se acalmou antes de tornar seu próximo ponto claro e conciso. Eu a vi, Lindy. Ela estava no banho com uma menina morena, e eles estavam fazendo coisas indescritíveis. Menor ponto com Berengário simplesmente zombou quando ouviu isso e voltou para sua papelada. Ao fazê-lo, explicou calmamente a situação a Itami de uma forma que ela achou inacreditável. Refere-se a Honoria. Sim, estou bastante ciente de sua relação e já dei a ambos meu selo de aprovação, por assim dizer. Itami ficou completamente pasma ao olhar para Berengário com um olhar de perplexidade, como se o que ela ouviu fosse completo e totalmente insano. Assim, ela foi rápida em expressar sua descrença. Você sabia? E até aceita. Por quê? Um leve sorriso surgiu no rosto de Berengar quando ele mais uma vez pousou a caneta e olhou para Itami com uma expressão presunçosa no rosto. Bem, além dos benefícios óbvios de ter esposas bissexuais, no passado muitas vezes me vi em guerra. Em vez de me preocupar com minhas mulheres me traindo com algum canalha enquanto estou ocupado lutando nas trincheiras, ajudei a incentivá-los a experimentar um ao outro como forma de satisfazer seus impulsos. Não são apenas Lindy e Honoria. Há também Adele e Henrietta, que se amam muito, assim como Yasmin e Prelia. Muitas vezes, enquanto estou dividindo a cama com uma ou duas de minhas esposas, as outras estão dormindo umas com as outras. A relação que minhas mulheres compartilham não é um simples harém, mas uma irmandade, que cada uma leva muito a sério. Então, embora eu esteja feliz que seu primeiro instinto foi me alertar ao primeiro sinal de infidelidade, garanto que não é um problema. Prefiro que minhas esposas e amantes sejam íntimos um do outro, do que lutar constantemente entre si por sua posição em minha vida. Agora, se uma das minhas mulheres se deitasse com outro homem, isso seria um problema sério. Itami mal podia acreditar no que estava ouvindo. O palácio do Kaiser era na realidade um antro de luxúria. A simples ideia de que todas as mulheres ao lado de Berengário também eram íntimas umas das outras a deixava arrepiada. Berengar percebeu que a imperatriz japonesa estava desconfortável com seu estilo de vida e, portanto, decidiu fazer algo a respeito. Se isso te deixa tão desconfortável, direi a minhas mulheres para se conterem enquanto estiverem perto de você. Itami sabia há algum tempo que Berengário levava um estilo de vida polígamo, mas até agora ele nunca havia considerado a possibilidade de ele dividir a cama com mais de uma de suas esposas ao mesmo tempo. A própria ideia fez a imperatriz japonesa se sentir como se tivesse acabado de ser mergulhada em uma poça de sujeira. No entanto, havia também outro pensamento na mente de Itami enquanto ela imaginava uma cena em que Berengar estava com todas as 10 de suas mulheres ao mesmo tempo, com um sorriso gordo no rosto. No entanto, esse pensamento não terminou aí. Em vez disso, Itami se viu ajoelhada aos pés do homem, nua, apenas com uma coleira e uma coleira como meio de vestir. Esse pensamento pervertido imediatamente fez com que a pele de marfim da bela albina voltasse a ficar vermelha, o que Berengar notou. No entanto, ele não queria questionar exatamente o que a mulher que estava à sua frente estava pensando para sucumbir a tal condição. Assim, ele pegou sua caneta e começou a escrever mais uma vez, esperando que Itami saísse de qualquer transe em que ela se encontrava. Depois de vários momentos de silêncio constrangedor, Itami balançou a cabeça para acordar desse vívido sonho de perversão e se viu olhando para Berengar, que ignorava completamente sua presença. Foi só depois de respirar fundo para se acalmar que a imperatriz japonesa respondeu à declaração anterior de Berengar. Muito bem, faça isso. Depois de dizer isso, Itami saiu rapidamente do escritório de Berengar enquanto fechava a porta atrás de si. Foi só depois de ficar sozinho que Berengário pousou a pena mais uma vez, formando um triângulo com os dedos enquanto contemplava o que acabara de ver. Pelo menor momento, o olho de Horus relatou um profundo sentimento de atração vindo da imperatriz japonesa. Foi tão avassalador que Berengário foi forçado a desviar o olhar.
Ficou muito claro por essa aura poderosa que Itami havia pensado em algo terrivelmente pervertido sobre ele, e isso a excitou. Assim, neste momento, Berengário formulou a ideia de que talvez tomasse Itami como sua quinta e última esposa, garantindo que o trono do Japão passasse para seus futuros descendentes. Como ele conseguiria isso? Continuando a se comportar com Itami como já havia feito desde o primeiro encontro. Afinal, estava claramente trabalhando a seu favor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.